Então vamos falar hoje sobre literatura brasileira, mais especificamente sobre contos. Eu já vou explicar, apesar de nem todos os livros aqui serem de contos. Mas vamos começar com esse livro aqui, Aberto Está o Inferno, de Antônio Carlos Viana, um escritor sergipano, falecido em outubro do ano passado, aos 72 anos. Um escritor que era referência nacional, um contista que era referência nacional. E esse livro aqui foi publicado em 2004, é o quarto livro de contos dele e é o primeiro livro de contos que eu li dele. O que caracteriza a unidade temática, o clima dos contos é bem parecido. O tema geral é perda da inocência ou uma passagem, uma experiência muito triste, uma experiência muito sofrida, que normalmente você tem na infância. Mas há uma presença muito forte da interação entre criança e velho, infância e velhice. Então, muitas das vezes essa experiência se dá justamente por conta dessa interação. Algumas vezes as crianças ou pré-adolescentes ainda sendo abusadas, sendo violentadas, sofrendo algum tipo de opressão por parte dos mais velhos. Outras vezes é uma experiência de abandono, de morte, de loucura. Então não espere aqui contos agradáveis ou contos para deixar você para cima, pelo contrário, o clima aqui há um peso dramático muito grande, sempre um ranço, há sempre uma tristeza inerente a cada conto. E mesmo quando algum personagem conquista alguma coisa que seria positiva, há um preço a se pagar, há uma tatuagem que fica ali marcando aquela conquista, aquele momento. Exemplo disso é o primeiro conto, Ana Frágua, que ele meio que sintetiza a temática do livro. É a primeira vez de um garoto no interior. Ele junta seu dinheiro, vai lá contratar uma prostituta, só que obviamente não há nenhum glamour, é outra característica desses contos. Há sempre um realismo muito cru, detalhes que são inseridos na narrativa que promovem um desencanto nos sentimentos que poderiam ser mais nobres ou nos momentos que poderiam ser mais mágicos. Então tudo está meio que contaminado por uma realidade crua e dura. Assim também é, por exemplo, no conto Barba de Arame, que é um conto também muito pesado, que fala de pedofilia, fala de abuso de crianças, só que ele é narrado do ponto de vista de uma menina que é abusada e ela nem percebe direito o que está acontecendo. Isso torna o conto ainda mais chocante. Outro conto assim bem que chama a atenção e que muda um pouco essa temática é Quando Meu Pai Enlouqueceu, que é um garoto falando, que o próprio título do conto já fala. É o conto mais pungente do livro, bem triste, bem dramático. Aquele que seja talvez o conto que eu mais gostei, O Dia de Cícero, que é a história de um homem que está morrendo de dor de dente, que ele trabalha num emprego juntando lixo, e ele tem um chefe imediato muito ruim que não deixa ele nem ir para o banheiro. E ele acaba, nesse dia, ele, além da dor de dente, ele tem os problemas em casa, ele acaba esquecendo da marmita, e ele fica naquela fome, sem dinheiro para comprar nada, sem poder comer, sem poder fazer nada, e isso vai gerando um estresse, uma situação quase de loucura nele, de insanidade, e tem um final muito chocante. E aí queria ressaltar isso aqui para finalizar, que se tem algo em que Antônio Carlos Viana é hábil, é em terminar os contos. Ele sempre termina um segundo antes do que você esperaria que ele terminasse. Então quando você está enchendo o pulmão de ar para dar aquela última respirada, antes que você termine de encher, ele termina o conto de maneira abrupta. Isso dá aquela sensação de desequilíbrio, de onde é que eu estou, e isso eu acho sempre bom num conto. É uma das habilidades de um contista, é como terminar o conto. Então fica a dica aqui, Aberto Está o Inferno, são 33 contos. Como ponto negativo eu achei que nos últimos contos, sei lá, os 8 últimos contos, com exceção do último mesmo, As Meninas do Coronel,
parece que ele pegou para completar o livro alguns contos que ele não tinha revisado tão bem, ou que ele não estava tão inspirado. Parece que foram escritos mais à pressa, não tinham o mesmo brilho do restante dos contos. Mas se você quer conhecer um contista brasileiro, posso dizer contemporâneo, porque ele acabou de falecer, está aqui, Aberto Está o Inferno, de Antônio Carlos Viana. O outro livro de contos é um clássico da literatura nacional, Malagueta, Perus e Bacanaço, escrito pelo paulista João Antônio. Foi publicado em 1963, foi uma sensação na época. Ele ganhou 2 prêmios de Jabutina no ano da publicação, melhor livro de contos e autorrevelação. Tem uma história interessante por trás da publicação desse livro, é que em 1960 os contos já estavam prontos, mas a casa onde João Antônio morava pegou fogo e ele perdeu tudo, inclusive os originais. Ele e a família ficaram sem nada, e ele acabou indo para a biblioteca, passar um longo tempo lá reescrevendo os contos da memória. Então ele reescreveu tudo, em 63 publicou e foi um maior sucesso. Há aqui 9 contos divididos em 3 partes. Um são os contos gerais, que há 3 contos bons. Especialmente eu gostei muito de Afinação da Arte de Chutar Tampinhas, que conta um cara meio sem rumo. Ele fica entre o quartel, entre a namorada, entre o emprego que ele arranjou e entre o ofício que ele descreveu, que mostra como ele está sem rumo, o ofício que ele desenvolveu de chutar tampinhas com maestria. Ele fica separando as tampinhas, tem a técnica para cada tipo de tampinha. Então, apesar de parecer um conto bobo, mas revela, digamos assim, a desorientação desse personagem. Tem 2 contos que são na categoria caserna, um que é Retalhos de Fome numa Tarde de GC, um soldado que está lá de guarda e que acaba ficando com fome, e é socorrido por uma moça que é meio que uma prostituta local, que atende todos os soldados. E o que é o melhor dessa primeira parte é Natal na Cafua, um soldado que é motorista, acaba sofrendo um acidente, mas mesmo assim é preso pelo sargento injustamente, e ele fica a semana de Natal preso. Acaba que ele, em meio à tristeza por não poder ir para casa no Natal, ele conhece um pouco de bondade no quartel. E até isso guarda um pouco de semelhança com o clima dos contos de Antônio Carlos Viana. Toda alegria é tênue, como eu falei, ela tem um preço a pagar, ela nunca vem de graça. Aqui nesse conto também é isso. Depois entra a parte principal, que é sinuca. São 4 contos sobre sinuca. Sobre os 2 primeiros não vou falar sobre Meninão do Caixote, que é o penúltimo conto, que é um conto muito, muito bom, sobre um garoto que se torna muito bom no sinuca, e por ele ser ainda baixinho, pequeno, ele tem que se apoiar num caixote para dar algumas tacadas, por isso ele recebe esse apelido. Ele vai conquistando os bares de São Paulo, ao mesmo tempo que vive o conflito entre ser um bom filho ou ser um malandro do sinuca. E aí ele fica sempre, a mãe querendo que ele volte para casa, ele passando as madrugadas nos bares, arriscando a vida. É um conto muito interessante, e você conhece um pouco como funciona esse mundo do sinuca, esse mundo do bilhar. E por último, um conto de mais de 70 páginas, que ocupa boa parte do livro, que dá título ao livro, Malagueta, Perus e Bacanaço. É a história de 3 malandros. Malagueta, que é o malandro mais clássico, que dá aquela de bem-sucedido, se veste bem, todo alinhado, anda com navalha no bolso. Tem uma mulher que é prostituta e que ele é meio o cafetão dela, ele toma todo o dinheiro dela, bate nela e tal. Perus, que é um garotão, que vê Malagueta meio que como se fosse um pai, um tutor, e que está começando na vida de malandragem. E Bacanaço, que é aquele malandro mais velho, ele tem idade para ser o pai de Malagueta. Os 3 são jogadores finos de sinuca, e eles resolvem sair por aí numa determinada madrugada. Todo o conto se passa numa madrugada de São Paulo. Eles, os 3 sem dinheiro, tentando arranjar algum para ganhar a vida. E é um conto que é fisicamente exaustivo, porque
você vai lendo e cada capítulo é um bairro onde eles estão, e eles, depois de terem quebrado a cara num lugar, eles vão se arrastando naquela madrugada, se arrastando naquela madrugada, e você fica cansado pelo tanto que eles andam, pelo tanto que eles insistem, como eles não desistem. E enquanto isso você vai conhecendo a vida de São Paulo, vai conhecendo um retrato do que é a vida nos bares, do que é a madrugada de São Paulo, dos tipos com que você tem que lidar. É um conto, para mim, é um dos meus contos favoritos. Depois dessa releitura, eu li esse livro em talvez 95. Ele tinha uma edição da editora Ática, que eu esqueci agora o nome, mas era uma coleção mais voltada para leitores mais maduros da editora Ática. E esse livro estava lá, e era o único que tinha um selinho lá, recomendado para maiores de 18 anos, porque tinha temática adulta. E eu, claro, com aquela curiosidade de adolescente, quis ler. Li, mas não aproveitei muita coisa na época, por isso que eu quis reler agora. E se tornou o Malagueta, Peruso e Bacanaço um dos meus contos favoritos. Para mim é um conto perfeito, perfeito mesmo. E você conhece sobre o sinuca, conhece sobre a mentalidade, conhece sobre o clima, sobre a realidade dos malandros da rua, sobre a realidade daquela época, de 54 anos atrás, 1963. E você vai acompanhando esses malandros cuja vida assim, não tem nada de glamour. Eles ganham aqui para perder acolá, eles perdem aqui para ganhar acolá, e no final das contas você vê que é meio que um jogo de soma zero, porque eles ganham, perdem, eles enganam um aqui, mas são enganados acolá, por mais malandros que sejam. Então é um conto que certamente eu vou reler de tempos em tempos, e eu recomendo muito. Malagueta, Peruso e Bacanaço. Se você quer conhecer o fino da prosa brasileira, leia esse livro de João Antônio. E por último, que não é um conto, mas é quase, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, de Jorge Amado. Oficialmente é um romance, mas é um romance de, sei lá, de menos de 100 páginas. Cadê aqui? Deixa eu ver. 90 páginas, mais 90 páginas, numa formatação, você vê, de letra grande, bem estreita. Então, eu considero isso aqui, no máximo, uma novela, mas se for colocar o número de caracteres, tem menos caracteres do que Malagueta, Peruso e Bacanaço, eu não tenho dúvida. Eu li esse livro bem no carnaval, eu viajei e levei junto. Olha, vou ver se me ajuda, eu não tenho uma experiência muito boa com Jorge Amado. Eu li Gabriela Cravo e Canela, não gostei tanto assim. Mas esse conto aqui, essa história aqui de A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água é muito boa. Eu não gostei muito do começo. Ele conta o quê? Existe um sujeito chamado Joaquim, ou Quincas Berro d'Água. Ele, já bem velho, se tornou um beberrão e se entregou à cachaça, se entregou à vida boêmia. Ele vive bêbado nos bares lá de Salvador, e ele se junta com pessoas da pior espécie, entre aspas, com prostitutas, com mendigos, com os outros beberrões. E a família morre de vergonha dele, porque a filha é casada com um funcionário público, mais ou menos bem sucedido, e acontece que ele é encontrado morto. E aí a família fica naquele maior constrangimento: o que é que faz, onde ele morreu lá, tal, vamos enterrar logo para não precisar chamar ninguém, para não passar. Que bom, se eles sentem alívio por ele ter morrido, que bom que ele morreu logo, para essa vergonha se acabar, essa vergonha da nossa família. Só que o que eles não contavam é que os amigos também queriam fazer uma despedida para ele, queriam se despedir dele, e aí, por conta da preguiça da família, que não quer passar a madrugada velando o corpo, eles deixam 3 amigos bêbados tomando conta do corpo no velório, e eles, de tão bêbados, se convencem de que ele na verdade está vivo, e saem com o corpo fazendo um último cortejo, a despedida do Quincas Berro d'Água, da noite de Salvador, da madrugada de Salvador. E a partir do momento que esses bêbados entram em cena e começa o velório, o conto se transforma, a história se transforma, e se torna uma das coisas mais legais que eu já li. É muito, muito legal. É uma história também para ser relida, para você de tempos em tempos, porque mais do que o estilo ou o jeito que Jorge Amado escreve, a história é muito boa. É uma história que você imagina sendo contada nas ruas. Pode, se lembre, e tanto que ele faz aqui, ele faz questão de dizer no começo do livro que as circunstâncias, até hoje permanece certa confusão em torno da morte de Quincas Berro d'Água. E ele fala que há pessoas que contam de uma maneira, pessoas que contam de outra. E a impressão que você tem aqui
é que esse livro simplesmente coletou uma forma de contar a história. Que é uma história, aqui está uma história das ruas. Uma história que alguém contou a partir de uma lembrança. E para mim, assim, isso tem muito valor. É uma boa história que está nesse livro, uma excelente história, uma história muito interessante. E que tem um final, por isso que chama de A Morte e a Morte, porque mesmo morto ele morre uma segunda vez. E aí fica aquela, qual é a morte mesmo dele? Aquela morte tradicional, que ele morreu numa cama, ou a morte mais romântica do bêbado e tal. Então, é um livro que eu recomendo vivamente. Você não gasta mais do que 2 horas para ler, talvez até menos, e você não vai esquecer desse livrinho, dessa história. É muito interessante e me fez ficar mais curioso para ler outras coisas de Jorge Amado. Então, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, de Jorge Amado, recomendo. Então é isso, são 3 livros de autores brasileiros. Eu li agora em 2017, quase na sequência. Se você gostou, curta. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Se gostou, também compartilhe. Deixe seu comentário sobre qualquer um desses 3 livros. E é isso, até o próximo vídeo. Um abraço